Olá, companheiros, companheiras. Vamos para a nossa reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, rogando a Jesus nesse momento que derrame as bênçãos sobre todos nós, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que possamos usufruir de um pouquinho do conhecimento do seu Evangelho. Isso nos ajuda a caminhar, a nos conhecer, a entender um pouquinho mais de nós mesmos, espíritos ainda em evolução, nessa existência com as bênçãos do nosso Mestre, né? Vamos dar continuidade às nossas reflexões. Estamos hoje no capítulo 152 da obra Caminho, Verdade e Vida, do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Como sempre, Emmanuel vai escolher o capítulo e o versículo para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito. E Emmanuel, nesse capítulo, intitulado de Ciência e Amor, escolhe o versículo 1 do capítulo 8 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E Paulo tem uma fala importante que é registrada assim, nesse versículo 1. A ciência incha, mas o amor edifica. E nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que pelos caminhos da evolução, para alcançarmos voos mais altos na busca da perfeição, já que estamos todos a caminho de uma busca de uma perfeição, como nos pede Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, quando Jesus nos diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial o é. Nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que não se consegue essa evolução do dia para a noite, de um momento para o outro. Não é um passe de mágica, mas é um exercício lento, contínuo, perseverante ao longo da eternidade, né? Todos estamos num processo de aprendizado. E nesse aprendizado a gente descobre que a gente precisaria, para alçar voos mais altos, de asas, né? De duas asas para voar bem alto, rumo à perfeição. Uma da intelectualidade, no desenvolvimento da inteligência, e a outra do amor. Mas como nós avançamos lentamente, nós não conseguimos desenvolver essas duas asas, né, ao mesmo tempo. Assim, a intelectualidade geralmente ela vem primeiro, vai nos abrindo o campo da inteligência, porque nós buscamos condições melhores de sobrevivência. E aí, utilizando essa inteligência, desde sempre, é que foram sendo descobertas o fogo, a roda, né? Todos os recursos para facilitar, para nos dar segurança, para nos dar conforto, para que possamos viver melhor num planeta como a Terra. Diante da sobrevivência, a gente se viu na imposição de utilizarmos essa inteligência para conseguir sobreviver com maior tempo de vida, com menos doença, com mais conforto. Então basta nós olharmos ao nosso redor e nós vamos verificar o quanto nós conseguimos evoluir intelectualmente. E isso
com uma capacidade cada vez maior, né? Com uma velocidade cada vez maior. Porque o que antes a gente conseguia desenvolver em 20 anos, já conforme a tecnologia vai aumentando, vamos descobrindo novas formas de aumentar essa velocidade, aumenta a velocidade também das descobertas, né? Basta ver uma vacina aí do Covid, por exemplo, que no normal era 10 anos e foi possível desenvolvê-la em menos de um ano, ou em um ano. Lógico que com mais tempo os efeitos colaterais são menores, mas numa emergência, olha o que a ciência é capaz de fazer, né? Então lembra Emmanuel nesse capítulo que a ciência conseguiu melhorar demais a nossa existência. Basta a gente olhar, né? Com realizações que há algum tempo atrás a gente nem era capaz de imaginar. E se a gente falasse isso algum tempo atrás, a gente poderia ser chamado de maluco, né? Pensa bem, você imaginar o avião, toneladas e toneladas de peso cruzam os nossos ares constantemente, enquanto outras tão pesadas, máquinas tão pesadas quanto o avião, como o navio, por exemplo, cruzam os oceanos com toneladas. Nós já conseguimos avançar rumo a outros planetas. Nós já conseguimos penetrar cada vez mais fundo nos oceanos. Hoje, a Petrobras, por exemplo, é capaz de retirar petróleo a 7.000 metros do fundo do oceano. Imagens são transmitidas por um aparelho que cabe em nosso bolso, por um celular. Cirurgias são feitas à distância, através de câmeras, menos invasiva, sem cortes, apenas com pequenos furos. Cirurgias são feitas em bebês ainda dentro do ventre materno. Olha que avanço magnífico. Então, é inquestionável a conquista científica da intelectualidade que nos faz cada vez mais ter um conforto, uma segurança, um mundo de alta modernidade. Mas, por outro lado, nós continuamos mancos, mancos da asa, né? Somos seres de uma asa só. Porque, apesar de todo o avanço científico em todos os níveis da ciência, né, seja ciências econômicas, sociais, exatas ou humanas, falta-nos ainda o desenvolvimento da asa do amor, da asa do sentimento. Por um lado, a tecnologia nos espanta, tamanha a capacidade de descobertas em velocidade incrível. Por outro lado, o sentimento, o amor, ainda nos deixa desolados. Basta ver hoje, se a gente olhar o que está acontecendo com o nosso Rio Grande do Sul, né? A ciência humana, tecnológica, teria capacidade de socorrer, de auxiliar com mais velocidade os nossos irmãos, sejam aqui do Rio Grande do Sul, ou seja de qualquer lugar do planeta, né? Se tivéssemos mais amor. Infelizmente, a gente não tem utilizado o amor associado
a ciência. A asa, e só a asa da ciência, só a asa da intelectualidade não nos permite voar. Aí ficamos mancos, ficamos desolados, ficamos entristecidos, porque nossos irmãos, nossos semelhantes sofrem sem que a tecnologia possa fazer alguma coisa. Ressalta Emmanuel que a ciência pode estar cheia de poder, e está, né? A ciência tem um poder enorme, mas só o amor traz benefícios, porque toda conquista nossa da ciência depende do uso que nós vamos dar para ela. E a ciência é neutra. Nós é que vamos determinar se nós vamos usar esse recurso abençoado de modernidade, de conquista, de tecnologia para o bem ou para o mal. A dose do remédio para o veneno é simplesmente uma questão de ajuste de átomos. Um átomo de diferença ou 2 átomos de diferença pode transformar um remédio, uma água, num veneno. Por isso, no dizer do apóstolo Paulo, a ciência incha. E incha mesmo. Incha de orgulho pelas suas descobertas. Porque mostra todo o seu poder. No entanto, se nós não desenvolvermos essa asa do amor, sem amor, nós não conseguiremos alçar um voo sequer. Nem muito baixo conseguiremos voar, né? Sem amor, nós somos como a frieza da máquina, incapazes de nos colocarmos no lugar do outro. Não temos empatia. Aquilo que ocorre com o outro, na cidade do outro, no país do outro, para nós é só mais uma notícia. Somos indiferentes, porque apesar de toda a conquista científica, dos meios de socorro, dos remédios, das ajudas, nós não nos colocamos à disposição de utilizarmos a asa do amor. A ciência em si, ela não está preocupada com o bem ou com o mal. Ela simplesmente descobre e avança. Ela descobre o avião, cria em cima da sua descoberta e avança. E nós pegamos esse avião e podemos usá-lo para o socorro, para o transporte de alimentos, de pessoas, ou podemos usá-lo para bombardear os nossos semelhantes. O próprio celular, que é essa máquina minúscula, pode ser de um auxílio fantástico, mas pode ser uma máquina de criar doido, né? Basta ver o estrago que faz o celular quando ele traz uma notícia falsa, o chamado fake news. Traz transtornos emocionais, trazem desastre por onde passa, trazem a finalidade de atordoar as mentes despreparadas pela falta do amor,
E a depressão vai assumindo quantidades incalculáveis das mentes despreparadas. Para a ciência, não tem desinteresse, porque se assim fosse, as finalidades da manutenção da saúde, das organizações, das ciências humanas, estaria à disposição de todos, e não somente de quem pode pagar, né? Então, apesar de toda a tecnologia, de toda a capacidade intelectual que nós temos de criar o bem, a segurança, o conforto, a modernidade, nós ainda estamos movidos pelo desejo de posse incalculável, pelo desejo de posse de qualquer forma. Então, essa falta de empatia com aqueles que usam a intelectualidade para melhorar a nossa vida faz com que ele haja com egoísmo, com desejo de posse, e aquele que pode pagar tem acesso, enquanto que o outro, que é da mesma irmandade, vai morrer sem. Então, nós repetimos com Emmanuel, a ciência está cheia de poder, e o poder incha, como diz Paulo no versículo, né? E tanto os cientistas que descobrem, quanto nós que usufruímos das suas descobertas, continuamos distraídos do maior valor da existência, do valor dos recursos que Deus nos deu para o aprimoramento de inteligência e de sentimento. Nós usamos os recursos que Deus deu para desenvolver essa intelectualidade, essa inteligência. Mas depois passamos a usar isso como moeda de troca para alimentar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ainda que o nosso semelhante padeça. Nos entregamos à intelectualidade, à inteligência, desorientados em relação à outra asa que nos falta. E assim nós vamos ficando presos ao solo, nos perguntando por que não conseguimos voar, por que não conseguimos ser mais felizes, por que o que me falta para ser feliz? Tenho toda a comodidade, tenho todo o conforto, sinto-me inseguro e solitário, porque apesar de todas as conquistas da ciência, ela não consegue suprir o vazio existencial que nós nos encontramos por não percebermos a necessidade de amar. Quando inventaram o computador, né? Descobriram, inventaram, foram criando, logo perguntaram ao Chico: Chico, quer dizer então que o computador está chegando, o computador vai substituir o ser humano? E Chico respondeu: claro que não, porque nós não podemos pedir piedade para um computador. O computador não tem essa capacidade de se colocar no nosso lugar, não tem capacidade de sentir o calor humano que provém do outro. Então, apesar de todas essas conquistas, nós não deixaremos de ser um planeta sofrido. Nós não deixaremos de ser um planeta de irmãos que sofrem.
enquanto não desenvolvermos a asa que nos falta. A asa do sentimento, do amor que nos inspira, a consciência no bem, desenvolver a asa que nos permite nos colocar no lugar do outro, de estender a mão ao outro, de abraçar ao outro quando ele sofre, quando ele chora, quando ele está depressivo. É essa asa que está nos faltando. Não conseguiremos passar de um mundo que estamos como hoje, de dores, somente com a intelectualidade. O amor é a chama que nós precisamos acender, é a asa que nós precisamos desenvolver, se nós quisermos voar. Não depende do quanto nós podemos ser poderosos em ciência e intelectualidade. Sem o exercício do amor, nas pequenas coisas, nas simplicidades da existência, porque para você desenvolver uma máquina, um avião, um navio, como nós falamos, um celular, precisa cálculos, programas, inteligência, né? Amor não. Amor depende só da sua disposição em se doar, da sua disposição em sentir a necessidade do outro, que é a sua própria necessidade. Então, se você sente necessidade, por que você acha que o outro não sente? Se naquele momento que você está depressivo, se naquele momento que você está com vontade de desabafar, você quer alguém que te ouça, por que você acha que o outro não tem essa mesma necessidade, se somos todos irmãos e se somos todos iguais espíritos, filhos de Deus? E o exercício do amor é muito simples. Não exige cálculos frios e complicados das ciências, mas a aproximação calorosa, a disposição de estar-se ali, presente, na presença do outro, no importar-se com o outro, no interagir com o outro, no sorriso, no abraço, no desejo do bom dia, não no desejo da competição. Eu sou melhor que o outro, eu quero ser melhor que o outro, eu preciso ser melhor que o outro. Não, no sentido de colaboração. Jesus em nenhum momento promoveu competição. Quando os apóstolos, acompanhando Jesus, queriam competir entre si para saber quem era o melhor no reino dos céus, o que o mestre disse? Se vocês quiserem ser o maior no reino dos céus, seja então o servidor de todos. Então, amar é colocar-se na condição de servir, não é de julgamento. Ah, mas eu não vou porque ele é assim, porque ele é assado, porque ele é bom, porque ele é ruim. É o importar-se, é o partilhar, é o deixar-se estar presente na vida do outro. Os avanços da ciência, eles poderiam ser apenas instrumentos de divulgação desse amor, nas simplicidades da existência. Nós poderíamos e podemos usar as velocidades das conquistas intelectuais para divulgar com mais velocidade o amor que nós precisamos deixar crescer e florescer em nós. Porque usarmos as conquistas da ciência para alimentar o mal, para divulgar o mal, para alimentar
coisas tenebrosas, sombrias, negativas, usando a palavra do apóstolo Paulo, a ciência incha. Olha o que ele diz no versículo. Mas o amor edifica. Então, se nós usarmos a tecnologia, a ciência que nos incha de orgulho, nós podemos edificar o espírito a todos aqueles que estão à nossa volta muito melhor nas bases do amor. Que nas redes sociais, que é uma conquista invejável, que todos podem nos ver, nos ouvir, interagir automaticamente ao mesmo tempo e ao vivo e a cores, que nós possamos ser portadores de boas novas. O que significa evangelho? A boa notícia. Que sejamos portadores de boa nova, que sejamos portadores de mensagens iluminadas, nada de coisas negativas, nada de coisas que tragam ódio, que tragam desavença, desarmonia, imagens sombrias. Nós podemos usar toda essa tecnologia através de palavras, de imagem que despertem em nós o divino desejo de desenvolvermos as asas do amor. Assim, diante de cada descoberta, nós podemos colocar uma pitada de amor para utilizarmos. Se temos explosivos, pensemos com Emmanuel, que nós podemos usar esse explosivo para abrir estradas, que liguem povos, que se unam como irmãos. Se o livro aparece nas telas da tecnologia, ensinemos com amor as verdades iluminadas dos códigos do Evangelho. Porque a ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor é que vai instituir as obras mais iluminadas que permanecem para o bem de todas as criaturas. Se a gente utilizar bem essa intelectualidade, que nós já temos um domínio muito maior, nós podemos ter um coração corajoso. Mas só o amor pode nos dar um coração iluminado. O que ainda sofremos no nosso mundo faz parte da circunstância que nós preferimos vivenciar. A circunstância do egoísmo, que nos tampa a visão, obscurece a visão. Usamos a maravilha da tecnologia, da ciência, mas pensando no lucro rápido, no ajuntar os tesouros da terra, esquecidos que os tesouros da terra não são nossos. Nós teremos que passar lá adiante mais dia, menos dia. Então, ao invés de utilizarmos tais recursos em benefício de todos os que nos cercam, suplicando amor, caridade e atenção, nós preferimos usar em benefício próprio. Então, é uma questão de escolha. Basta a gente girar o botão da vontade. Vamos utilizar os benefícios que temos da intelectualidade, da ciência, em benefício de todos aqueles que nos cercam, suplicando amor, pedindo amor de alguma forma, ainda que de forma silenciosa. E aí finaliza Emmanuel o capítulo nos dizendo que tanto a Terra como todos nós espíritos encarnados só alcançaremos o porto de segurança num mundo melhor, de mais fraternidade, de mais paz, de mais solidariedade, de mais atenção com as carências dos nossos semelhantes, quando nós nos rendermos
plenamente ao amor do nosso divino e amado Mestre Jesus. É isso por hoje, que possamos pensar, possamos refletir o quanto nós temos da abençoada intelectualidade e o quanto nós podemos e precisamos desenvolver o amor em nós. Vamos pensar nesse momento, naqueles nossos irmãos aqui mais de perto, no nosso Brasil, passando por dificuldades nessa tempestade de dificuldades que abala o nosso Rio Grande do Sul, rogando a Jesus, aos seus mensageiros, aos seus trabalhadores espirituais, estejam com todos os nossos irmãos, derramando sobre todos eles a fonte desse amor fecundo do nosso Mestre, trazendo ânimo, esperança, consolação, e que todos nós, a nível material, possa de alguma forma contribuir para a tranquilidade, a serenidade, a confiança e a paz desses nossos irmãos que sofrem. Muita paz, que Jesus nos ampare e derrame as suas bênçãos sobre todo o nosso planeta Terra, nos abençoando, e que a gente desperte para a necessidade de desenvolver essa outra asa essencial para o nosso voo rumo aos braços do nosso Mestre, rumo à perfeição. Que Jesus fiquem com todos, uma semana abençoada para todos, que assim seja.